O FIA em Foco de hoje é o GRU11, o GRU Logístico. Esse é aquele fundo imobiliário que investe em galpões logísticos dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu trouxe aqui para a gente ver o relatório gerencial. São 3 galpões, o G100, o G200 e o G300. Todos esses galpões têm acesso diretos à pista. Aqui a gente tem algumas fotos sobre eles. São galpões bem novos, tá? Acabaram de ser construídos. E aqui a gente tem algumas informações sobre os inquilinos. Atualmente, a Anjum tem uma área ocupada de 57,2%, quando tem uma concentração muito grande em uma só inquilina. Tudo bem, é uma empresa muito grande, mas ainda assim é uma concentração muito grande. Também tem Mercado Livre, Total Express, Latam, Azul e PowerSource. O aluguel dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, ele é de R$ 85,23. Esse é o preço que o grupo está cobrando. Se a gente for olhar, é um preço aí assim, 3 vezes a mais do que está sendo cobrado em São Paulo e quase isso também do que está sendo cobrado em Guarulhos. Porém, eu até deixei escrito aqui, ó, esse aluguel, se a gente der uma olhadinha bem aqui no rodapé, o GRU repassa 50% da receita de locação para a concessionária do aeroporto. Então ele tem que dividir todo o aluguel dele com a concessionária. Eu só não sei se essa divisão é antes ou depois de abater as despesas. Mais alguns detalhes aqui sobre o portfólio. Então, lá em 2034 vão vencer 35,5% dos contratos que o fundo tem atualmente. É um prazo bem longo, mas o principal que a gente tem que saber sobre esse fundo imobiliário é sobre a concessão. O que é uma concessão? O governo tem que fazer uma obra, então ele vai lá e delega essa obra, essa construção a uma empresa privada. E essa empresa privada vai construir e vai ter o direito de administrar e de auferir as receitas desse empreendimento por um período longo. No caso do GRU, é até 2062. É um contrato de 40 anos. Eles adquiriram aí com uma taxa de retorno de IPCA mais 10,18% ao ano, considerando o valor terminal zero ao fim do período da concessão. O que é o valor terminal zero? Quer dizer que lá em 2062, o valor patrimonial desse fundo vai ser zero, vai virar pó. Entendeu? Então, o rendimento que o fundo está distribuindo, ele tem que ser considerado, uma parte dele tem que ser considerada como uma amortização. Tá, então já entendi o que é a concessão. Esse fundo ele não é o dono dos imóveis, ele tem o direito de uso desses empreendimentos. Então, vamos falar sobre resultado e sobre guidance. Eles trouxeram para a gente uma projeção aqui e eles falam que o montante de 11 centavos deve manter-se constante até agosto, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Continua distribuindo aí mais 2 meses o valor de 11 centavos por cota e lá em setembro de 2025 já começa a ser distribuído o que pode ser considerado o recorrente desse fundo imobiliário, que é 8 centavos por cota. E esse justamente é o motivo pelo qual eu vendi as minhas cotas do GRU11. Ai, Emily, mas você investe só por causa de dividendo? Sim, eu invisto só por causa de dividendo. Uma das primeiras coisas que eu olho em um fundo imobiliário é o quanto ele está pagando. E aí, se eu vejo que esse rendimento é minimamente atrativo para mim, eu vou fazer uma análise desse fundo imobiliário e ver se compensa o risco e o retorno. Então, sim, eu invisto por causa de dividendo. Me fala nos comentários qual é a razão pela qual você investe em fundos imobiliários, ou ações, ou FIINFRA. Me conta aqui qual é a sua razão. Tá, então já sabemos que o recorrente do fundo, pelo menos até em dezembro de 2025, é 8 centavos por cota. Então, qual é o preço teto que eu deveria pagar nesse fundo imobiliário? Eu coloquei aqui na minha planilha de preço teto. Essa planilha tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode baixar, fazer uma cópia e pode usar com qualquer fundo imobiliário de tijolo. Eu peguei aqui o título do Tesouro Direto. Dessa vez, eu sempre pego 2029, mas dessa vez eu peguei o mais longo, que é o IPCA 2050, porque é o que mais chega perto do prazo do GRU, né? Que é até 2062. Então, eu coloquei a taxa aqui, R$ 6,98, e aí a gente tem que cobrar um prêmio. A gente pode começar com 2%, se você acha que 2%, que daria uma rentabilidade de 8,98%, é bom para você, você poderia pagar até R$ 10,69 nesse ativo. Para mim, não é tão interessante. Eu cobraria pelo menos uns
3, 4%. Vamos ver se ele paga 4%? Paga, porque ele está bem descontado. E você pagar até R$ 8,74 por cada cota, você vai ter uma rentabilidade ao ano de 10,98%. Vamos ver se ele paga um pouco mais? 5%. Não paga. 4,5%? Paga. Ele paga até 4,5%. Se você comprar uma cota até 8,36, você terá uma rentabilidade de 11,48%. Ou seja, o preço importa. Quanto menor o preço que você pagar, maior vai ser a sua rentabilidade. Não tem nenhum segredo nisso. O que você precisa saber é aquele fundo imobiliário que investe em galpões dentro do aeroporto. Você também precisa saber que ele não é o dono dos imóveis. Daqui a 40 anos ele vai ter que entregar esses imóveis, mas ele também pode participar de um novo processo de licitação e estender esse contrato. Caso isso não aconteça, aí sim o valor residual, ou seja, o VP do fundo, vai a zero. Mas também tem um porém. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre o GRU, é que eles têm um projeto de expansão, eles vão construir mais 3 galpões dentro do aeroporto, só que esses 3 galpões seriam um contrato à parte, então seria uma nova concessão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que lá em 2062, o VP não iria a zero, porque o fundo teria um outro contrato. Outro ponto a se levar em consideração é a diminuição dos rendimentos. Então, tenha bastante em conta o valor que você vai pagar, sabendo que o rendimento do fundo é de 8 centavos. Afinal, tudo que ele recebe de receita, ele tem que dividir com a concessionária, então a receita que ele está recebendo hoje em dia é bem maior do que a que ele realmente tem o potencial de receber. E só para não dizer que eu não falei do fundo em si, então a gente tem aqui, por exemplo, alguns indicadores. O prazo médio dos vencimentos dos contratos é de 12 anos, não tem vacância, afinal esse portfólio ele é privilegiado, né? Muitas empresas queriam estar aí dentro, é algo que para a operação dessas empresas de e-commerce é perfeito. Ainda que eles paguem um valor bem mais caro, eles conseguem compensar isso com a eficiência da operação. Esse fundo conta com 5.157 cotistas, o volume negociado dele no mês, né, foi de 9,8 milhões, o que dá aí uma liquidez média diária de 470 mil, mais ou menos 470 mil. E aqui o que eu falei para vocês, o encerramento do contrato de concessão é em 2062, mas lembre-se, tem obra de expansão. O valor patrimonial atualmente é de R$ 9,60 e ele está operando com desconto no mercado, assim como muitos outros. Outro ponto de atenção no GRU é a taxa de gestão. Atualmente está sendo cobrado 0,5% ao ano, mas isso só até julho de 2026. Depois disso vai ser 1%, só que isso só de gestão. A gente também tem a taxa de administração, custódia e controladoria, que será de mais 0,15%. Então, esse com esse vai dar 1,15%. Aqui a gente também tem falando que eles só fizeram uma emissão. Para pagar esses novos galpões, essa expansão que o fundo está querendo fazer, eles precisariam fazer uma nova emissão. Mas eu já perguntei à gestão, eles me responderam e falaram que não tem a opção de realizar uma emissão abaixo do valor patrimonial. Ah, Emily, mas você vive falando que fundo de tijolo não tem problema fazer emissão abaixo do VP. No caso do GRU é diferente, por quê? Porque o GRU não vai se beneficiar com a valorização desses imóveis. Então, se esse fundo fizer uma emissão abaixo do VP, ele com certeza vai estar diluindo o cotista. Pelo menos eu penso assim, mas deixa sua opinião aí nos comentários, o que você pensa sobre emissões abaixo do VP, tanto para fundo de tijolo quanto de papel. Fala aí nos comentários. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.